Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque é o maior. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos aí compartilhar de mais uma porção da palavra do Senhor. Agradecemos a Deus esta oportunidade e também a sua presença e desejamos aí aonde quer que você esteja, que a boa mão do Senhor possa estar aí operando em seu favor, te abençoando aí sua família e todos os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Isaías capítulo de número 12, apenas o versículo de número 5, que assim diz a palavra do Senhor: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas, e sejam elas conhecidas em todo o mundo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, com certeza ao longo de sua vida, né, você tem aí guardado aí no seu coração o reconhecimento de um feito que alguém fez por você, né, de um feito que alguém, em um momento de sua necessidade, alguém te ajudou. Isso aí é algo que, se a gente parar para a gente analisar, todos nós temos uma lembrança, né, de um feito de alguém por a gente, naqueles momentos de dificuldade, né, Áurea? E alguém bate a nossa porta, né, com aquilo que a gente necessitava. Queridos, isso aí é algo que ele é próprio nosso, porque independente da nossa situação, independente se a nossa situação é uma situação boa ou ruim, mas um dia todos nós vamos precisar de alguém, independente de situação financeira, independente de status. Então, quando nós falamos em gratidão, em lembrança de alguém que fez algo por nós, né? Todos nós aí temos uma experiência a contar. E é interessante, Áurea, que quando a gente lembra de um feito, né, de alguém por a gente, em nosso favor, a gente lembra com um carinho muito grande, né? Sim. A gente não esquece, a gente lembra com um carinho muito grande. Toda pessoa, né, grata, ele lembra com um carinho, ele testemunha, ele fala assim: olha, um dia essa pessoa aqui fez isso e isso por mim, né? Além de ele lembrar, quando ele encontra a pessoa, ele testemunha: olha, eu nunca esqueci do que você fez por mim. E agradece aquilo muitas vezes, né? Muitas vezes. Isso aí é algo que é muito presente, é nosso. Qualquer pessoa grata, ela tem este hábito, né, de lembrar dos bons feitos que as pessoas, né, têm nos proporcionado. E hoje, né, nesses momentos aí que a gente tá vivendo aí, né, esses momentos aí chegando aí final de ano, eles têm uma tendência, viu, Ora, esses bons hábitos aí, essas boas ações aumentarem, né? Se aumentar aí, e a gente vê pessoas, né, exercendo aí ajuda, e vai marcar a vida de muitas pessoas. Isso aí é com certeza, né? Independente da origem daquela situação, nós não vamos aqui entrar nesse mérito aí, né? Mas uma coisa eu sei: aquilo que você fizer de bom para uma pessoa, isso aí vai marcar a vida de alguém. Queridos, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o texto que nós acabamos de ler também vai falar acerca de bons feitos. O texto que nós acabamos de ler aqui vai falar acerca de boas coisas. O texto que nós acabamos de ler aqui vai falar acerca de cuidado, vai falar acerca de suprimento, vai falar acerca de promover aquilo que se precisava. A gente, quando nós entramos aqui no livro de Isaías, a gente vai ver o cuidado do Senhor para com o seu povo. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 12, no versículo de número 5, que foi o versículo em questão, né? Foi o versículo escolhido para a nossa meditação.
nós percebemos aqui o convite da parte da palavra do Senhor a sermos gratos a Deus pelos seus grandes feitos. Por que que a Bíblia nos chama a atenção com relação a estas questões? Porque isso passa por despercebido, viu? Muitas vezes nós somos gratos ao nosso vizinho, muitas vezes nós somos gratos ao nosso amigo, muitas vezes nós somos gratos até um estranho por um benefício que ele nos fez, né? Às vezes até algo simples, mas é um simples que era o que a gente necessitava. E a gente nunca mais esquece. A gente nunca mais esquece. Sempre quando a gente olha para aquela pessoa, a gente olha com uma certa gratidão e uma demonstração de carinho muito grande, em lembrar aquilo que aquela pessoa fez por a gente. Mas o que a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção é que os grandes feitos, né? O amanhecer e o anoitecer do dia está aí anunciando as obras do Senhor em benefício de minha vida e em benefício de sua vida, e isso não pode passar por despercebido. Daí a orientação da palavra do Senhor acerca de que eu e você devemos ser gratos ao Senhor. Não podemos ser ingratos, nem ser desapercebido com relação à mão do Senhor trabalhando em nosso favor. Muitas vezes, uma carona que uma pessoa, Áurea, nos dá, ela nunca mais sai de nossa mente. Uma carona. Em um momento de dificuldade que eu precisava de um deslocamento, algo simples. E eu nunca mais esqueço daquela pessoa. E sempre quando eu lembro dela ou eu vejo, eu menciono aquele feito, aquela necessidade que ele supriu na minha vida, e Deus operando grandes coisas diariamente sobre a minha e a sua vida, sobre minha família e sobre a sua família, e nós não podemos ignorar os feitos do Senhor. Daí a orientação, né, deste livro de Isaías, quando a palavra do Senhor vai mandar com que nós cantemos louvores ao Senhor. Aqui, quando ele expressa para cantar louvores ao Senhor, ele está nos orientando a sermos gratos, a demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. E só demonstra gratidão quem tem reconhecimento. Falar de cantar louvores ao Senhor aqui é falar de sejam gratos. Por quê? Porque nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, né? Ele tem feito por nós. Por aquilo que Ele tem feito por nós. Nós o louvamos por aquilo que Ele tem feito por nós. Daí a orientação da palavra do Senhor, cante louvores, ou seja, em outras palavras, expressa a sua gratidão. Não seja ingrato ao Senhor, porque todos os dias o céu declara a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus em minha e em sua vida. É diária, querido. Esta manifestação é diária. E ai de nós se não tivesse a manifestação do amor de Deus sobre mim e sobre você. E aí passa-se um dia, passa-se 2, passa-se semanas, meses, e nós não atentamos para isso. Daí a orientação da palavra do Senhor: sejam gratos, sejam gratos, sejam gratos, porque as bênçãos são presentes todos os dias na nossa vida. Isto é maravilhoso, querido. E a palavra do Senhor aqui vai dizer, Áurea, fechando aqui esse versículo, quando manda nós apresentarmos ao Senhor com cântico, manda apresentar ao Senhor com louvor, ou seja, expressar ao Senhor a nossa gratidão, e ainda vai falar assim, pois o motivo é porque Ele tem feito coisas gloriosas. Aleluia. Aleluia. Queridos, não estou
desmerecendo o que as pessoas têm feito em seu favor. Não, muito pelo contrário, você tem que demonstrar gratidão a elas, sim, gratidão mesmo. Lembrar com carinho, lembrar com gratidão, testemunhar o que as pessoas fazem por você. Isso também é uma forma de você demonstrar gratidão pelas pessoas. Mas o que nós estamos querendo aqui nesta rápida reflexão é que você não pode ser ingrato para com o céu. Você não pode ser ingrato para com Deus. Você não pode ser ingrato para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o céu opera em nosso favor todos os dias. E a palavra do Senhor vai apresentar que os feitos do Senhor em nosso favor são feitos gloriosos. Ou seja, ninguém mais pode fazer. É a graça do Senhor, é o te dar a vida e te sustentar vivo. É a graça do Senhor, é a bênção do dia, é a graça do Senhor. Ninguém mais pode fazer isso por você. Por isso que a Bíblia fala, sejais gratos, porque Ele, se referindo a Deus, tem feito coisas gloriosas, e Ele vai fechar esse versículo dizendo assim: e testemunhe isso por toda a terra, né? É muito fácil nós testemunharmos o que um amigo fez por nós, o que alguém da nossa família fez por nós. É muito fácil a gente falar assim: aquela pessoa já fez isso e isso por mim. É muito fácil a gente falar isso, mas o Senhor também se agrada disso. Testemunha os feitos do Senhor. Declare os feitos do Senhor, torne conhecido aquilo que Deus tem feito por você. Isso também demonstra o seu reconhecimento, porque conforme nós falamos aqui, só é grato quem reconhece. E para a gente fechar, olha, essa reflexão, essa rápida reflexão, eu tenho 2 aprendizados aqui, né, que esse versículo ele traz para nós. Bendizer o nome do Senhor. Devemos bendizer o nome do Senhor. É a orientação da palavra de Deus. No livro de Salmo, capítulo de número 103, versículo 1 e versículo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Coisa maravilhosa. Ou seja, o que a palavra do Senhor está me orientando? Está me orientando para quê? Está me orientando para que eu deva testemunhar os feitos do Senhor na minha vida e não me esquecer de nenhum deles. Não me esquecer. Um coração grato agrada a Deus, querido. Tenha um coração grato, porque somente um coração grato, né, vai demonstrar o reconhecimento que foi o Senhor que fez, que é o Senhor quem faz. Não atribua a honra que é de Deus a outro. Não atribua. Isso aí é falta de reconhecimento. Isso entristece o coração de Deus. A honra é de Deus, entregue a honra a Deus. O louvor é de Deus, entregue o teu louvor a Deus. É a palavra. Conte as bênçãos e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, né? Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga todo o meu ser. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não esquecer é sinônimo de gratidão. Não esquecer. Tinha um ditado antigo, olha, que falava assim, não sei se você já viu, diz assim: pão comido é esquecido. Você lembra disso? Pão comido é esquecido. E nós não podemos nos esquecer das grandes bênçãos que o Senhor tem proporcionado a mim e a você todos os dias de nossa vida. Lembrar dessas bênçãos e testemunhar essas bênçãos é uma forma de nós estarmos louvando ao Senhor. E o segundo aprendizado que eu tenho aqui é que nós devemos bendizer ao Senhor
em todas as circunstâncias. Ah, mas a circunstância não está boa, mas é em todas as circunstâncias. Ah, mas as circunstâncias não está favorável, é em todas as circunstâncias. Ah, mas eu queria o sim e a resposta veio não, é em todas as circunstâncias. Esta é a palavra do Senhor. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, achando esse algo ser o de bom para a nossa vida. E o Senhor está falando não. E nós estamos achando ruim com o Senhor, porque nós queríamos o sim. Mas o Senhor nos conhece, querido. O Senhor sabe do amanhã. E muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração, mas o Senhor não se engana. O Senhor tem todo o conhecimento, né? Nós trabalhamos aqui há pouco tempo atrás e o assunto falava a respeito das exclusividades de Deus, né? A onipresença, a onisciência e a onipotência, né? Ele tem tudo, só ele tem essas exclusividades e ele sabe de todas as coisas e em todos os tempos. Conhece o futuro como o passado. Tem o conhecimento do futuro tão claro como o passado. E nós não. Nós não sabemos aquilo que nós estamos pedindo a Deus hoje, não sabemos o que aquilo há de produzir amanhã, mas o Senhor sabe. E para o teu cuidado o Senhor está falando não, e nós entristecemos. Por isso que a palavra do Senhor vai nos falar que é em todas as circunstâncias, é no sim, é no não, é no espere, é no aguarde, é no receba, é em todas as circunstâncias, é na bonança, é na falta, é na dificuldade, é na tranquilidade, é em todas as circunstâncias, porque todas as coisas ela contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a vontade de Deus. É em todas as circunstâncias nós devemos bendizer o nome do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Para nós fecharmos aí, falar de louvor expressa gratidão, né? Nós louvamos o Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz por nós. E falar de gratidão é falar de reflexo de comunhão. Se nós somos gratos a Deus, nós temos comunhão com Ele. Verdade, Ivan. Eu gosto sempre de olhar postagens, né, no Facebook, quando se diz de postagens positivas, né, coisas aí de encorajamento espiritual. Eu gosto muito de olhar isso. E hoje, eu olhando as postagens do Facebook, eu estava olhando as postagens da nossa irmã Michele Medeiros. Um abraço para você, Michele, se está aí nos ouvindo. E até comentei para ela, né, que eu iria guardar esse comentário dela, essa postagem dela, e faria um comentário. Porque muitas pessoas nessa época, como você diz aí, tem tanta coisa para dizer, né, que conquistou, né? Que conquistou. Conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu conquistei assim, assim, assim. Um ano de saldo positivo, né? Aí ela disse, tudo bem, tá certo se você conquistou. Mas aí ela deu ali os parabéns para quem conseguiu se manter de pé. Aleluia. Mesmo sem saber como. Eu achei isso maravilhoso. Porque quantas pessoas não valorizam estar de pé? Pensa numa conquista. Saber que o inimigo lutou contra as nossas vidas durante esse ano inteiro. Isso aí nós temos certeza absoluta. E continua firme. E nós continuamos firmes. Então eu achei maravilhosa a postagem dela, porque é uma riqueza espiritual, é uma conquista muito grande para você que durante esse ano se manteve de pé, mesmo sem saber como, mesmo com dificuldade, mesmo sem saber se conseguiria, mas você conseguiu.
Então é motivo de louvar o nome do Senhor. E só tem uma percepção dessa aí, a hora dessa postagem aí, quem tem intimidade com as questões espirituais, Sim, né? Senão sabe não vai conseguir. Sabe o valor disso. Sabe o valor do que é estar de pé na presença do Senhor. Sabe, todos nós que estivemos de pé durante esse ano, irmã Michele, é porque nós estamos enquadrados lá no Salmo de número 124, no verso 7, que diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Amém. Porque com certeza o inimigo lutou contra as nossas vidas, lutou contra a sua vida, lutou contra a vida de todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo, todos aqueles que levam a palavra do Senhor, que luta para prosseguir de pé. Ele lutou, mas nós escapamos. E essa é uma conquista que nós temos que louvar, exaltar o nome do Senhor por isso. Porque a quebra desse laço aí é só com a mão de Deus, né? É só a mão do Papai do Céu que pode quebrar. Exatamente. Né? Para que nós possamos manter de pé. Porque quantos laços nesse ano foram quebrados pela mão do Senhor que nós nem sabemos. Verdade. Quantos livramentos que nós tivemos que nós nem sabemos. Mas o Senhor fez na minha e na sua vida. E que nesses dias aí, né, de tantas coisas, de tantas declarações de conquistas, que nós não venhamos esquecer de agradecer ao nosso Deus por estarmos de pé. Amém. Vamos fechar? Bom, então nos resta aí falando de conquista, aproveitar aí essa oportunidade aí que você comentou. Acerca de conquista, nós temos por hábito de agradecer muitas coisas, né? Sim. Agradecer feitos, e agradecemos proteção, agradecemos o alimento antes do momento da refeição. Nós agradecemos pelo alimento, agradecemos pela noite, pelo dia, por uma série de coisas, mas nós não podemos nos esquecer do grande feito do Senhor na nossa vida, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. Não poderíamos fechar esta palavra, não poderíamos fechar esse momento de reflexão sem trazer à sua memória que a sua maior conquista não é um carro, não é uma casa, não é constituir uma família, né? Não é um outro bem qualquer. A tua maior conquista, em primeiro lugar, é a salvação em Cristo Jesus. Falar de salvação está falando de coisas que é eterna, aquilo que é para a tua eternidade. As demais coisas vão passar. Nós não estamos desmerecendo as demais coisas. Elas são importantes, família é importante, moradia é importante, né? Emprego é importante, tudo isso é importante, mas a maior conquista da nossa vida chama salvação. Isso nós conseguimos, não é pelo nosso merecimento. Nós conseguimos isso, é pela graça de Deus operando em nosso favor por meio da fé. Que Deus te abençoe, querido, para que você possa ter este entendimento e ser grato ao Senhor por esse manifestar do céu a favor de sua vida, né? Trazendo sobre você a salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão por esse dia, por esse momento de reflexão e por cada um que cultua o Senhor juntamente conosco. Dê graça, ampara, protege. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Traga sobre a vida de cada um suprimento e também o entendimento da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado. É um privilégio para nós podermos pregar a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a sabedoria e por esta mais uma oportunidade nós expressamos toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.